Olá, bom dia. Sou o Paulo Matos e vou-vos falar de consumo de energia em software. Antes de mais, como já perceberam, eu sou português e gostava de dar os parabéns face à coragem desta organização por convidar alguém que fala um português estranho para vocês e também pela coragem de trazer uma pessoa quando vocês têm uma comunidade fantástica e com muitos bons profissionais que nós temos recebido lá em Portugal. Uma salva de palmas para vocês. Então, hoje trago-vos na agenda 3 grandes ideias e nestas 3 grandes ideias eu vou-vos explicar porque é que o consumo de energia é importante e porque é que nós temos que o medir. Também vou-vos tentar explicar porque é que a internet das coisas é uma oportunidade para nós lidarmos com um problema no software, que é a eficiência energética, e que tipicamente esse problema não aparecia. Ou seja, era muito raro alguém pensar sequer em medir o consumo de energia num software. O IoT é uma oportunidade que nós devemos agarrar para tocar nesse tema. Por último, vou-vos tentar ajudar a perceber como é que nós podemos fazê-lo. Ok? Se eu estiver a falar muito depressa, digam-me. Ok? Então, porquê é que o consumo de energia é importante? Eu destaco aqui 4 subtópicos. Qual é que é o nosso paradigma energético mundial? As mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e eficiência dos recursos. Se nós não percebermos esta grande ideia do consumo de energia, toda a nossa atividade de testes mais à frente, nós não vamos perceber o valor que estamos a entregar. Então, nós, seres humanos, já evoluímos muito para além da nossa biologia. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós, nas nossas atividades diárias, fomos incrementando tecnologia. Começou pelo hardware, rodas, carros. Hoje em dia, nós ultrapassamos aquilo que a biologia pode fazer. E nós acreditamos até ter uma vivência virtual. E como é que essa vivência virtual acontece? Software. Nós, eventualmente, até já somos bipolares. Porque temos uma vida no mundo virtual e outra no mundo real. E qual é que é a tecnologia base que sustenta tudo isto? Eletricidade. Nós mudamos toda a nossa vida em cima de um ecossistema elétrico. Ora bem, há um relatório anual de consumo de energia que é feito de 3 em 3 anos, pelo menos disponibilizado ao público, e nós percebemos que dentro do cômputo geral gastamos 20% de eletricidade. E desta eletricidade nós percebemos que ela é gerada principalmente por fontes não renováveis. Carvão, petróleo, gás. Isto significa o que na prática? Significa que estas fontes não renováveis estão a emitir CO2 para a atmosfera. E isto leva-nos ao segundo ponto, que é CO2 na atmosfera foi essencial para a vida se desenvolver na Terra, mas a quantidade de CO2 que nós estamos a emitir vai muito para lá daquilo que o planeta Terra pode aguentar. Aliás, nós e a ONU indica que se a temperatura no mundo aumentar entre 2 e o máximo de 4 graus, grande parte das espécies pode desaparecer e, no limite, isso irá afetar-nos. Aliás, eu fui à procura de algumas notícias vossas e aquilo que eu li em relação aos efeitos da mudança climática aqui é que no Nordeste vão reduzir 70% dos recursos hídricos. Ou seja, o sertão vai aumentar. O deserto vai chegar ao Brasil em força. Por oposição,
no sudoeste brasileiro vai aumentar a chuva, a pluviosidade. Isto significa mais inundações nas vossas duas grandes cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Isto são efeitos diretos da mudança climática. Outro tema relacionado com isto, mas um pouco ao lado, tem a ver com a demografia humana, a estatística da demografia humana. Ora, há dois fatores que estão a existir neste momento. A população urbana está a aumentar. Estima-se que em 2050, 7 em cada 10 pessoas vivam em cidades. O que é que isto significa? Significa que muitas destas nossas cidades não estão preparadas com infraestrutura para aguentar este enorme crescimento de população. Este é um ponto da demografia. O outro ponto tem a ver com a igualdade social. Ora, as populações em meio rural têm o direito de ter as condições mínimas de vida. E, vivendo nós num ecossistema elétrico, toda a nossa vida assenta nessa tecnologia. Então nós temos que levar essas funcionalidades e essa tecnologia a esse povo por uma questão de igualdade social. Aliás, vocês, com a ONU, têm feito algumas conferências alusivas a este tema. E, sem querer entrar em questões políticas, não é esse o meu propósito, aquilo que eu percebi é que, pelos projetos da ONU, vocês foram também incentivados a criar este programa Luz para Todos. E este programa Luz para Todos, efetivamente, levou a 16 milhões de brasileiros a eletricidade. E isto é muito importante, como ao caso aqui da nossa querida Dona Josefa, em que ela, que é uma notícia de 2018, em que ela, pelo facto de ter eletricidade na sua casa, conseguiu ter uma geladeira e dessa forma conseguir ter acesso a uma alimentação mais saudável, porque não tinha que salgar a sua alimentação. Último ponto, e talvez o mais direto, mas que eu escolhi em ser o último exatamente por ser o mais direto. Se conseguirmos consumir menos energia, vamos pagar menos. Qualquer aluno de gestão sabe que a primeira definição que tem é: temos de gerir os recursos limitados face à vontade humana ilimitada. Nós queremos sempre mais. Se nós não gerirmos bem aquilo que temos, não vai sobrar. Em resumo, para percebermos bem porque é que o consumo energético é importante. Diminuição da pegada de carbono por causa das alterações climáticas, inclusividade social, uma questão de igualdade para todos e, por último, eficiência dos recursos. Consumimos menos, mas vai dar mais. Até aqui. Ainda estão comigo? Esta parte é um pouco introdutória, mas é importante. Ok, vamos passar ao tema. IoT. Ora bem, a internet das coisas é uma pequena, grande revolução. E porquê é que eu digo isto? Porque a internet das coisas assenta numa tecnologia base que é muito crítica, que é a vida útil das baterias. E a vida útil das baterias, enfim, não tem evoluído. Isto significa que, por causa do IoT, nós vamos ter que olhar para este problema pela primeira vez com olhos de ver. Vamos ter que enfrentar o problema. Então, eu coloquei aqui uma pequena definição, não vos vou amassar com ela, mas basicamente o que é o IoT? O IoT, em resumo, são um conjunto de objetos físicos que nós conseguimos encontrar, monitorizar e as suas funcionalidades permitem-nos acrescentar novas features à nossa vida e dessa forma nós conseguimos fazer coisas que antes não era possível. Os objetos inteligentes que nós estamos a desenvolver seguem 3 grandes princípios. Têm sensores,
luz, movimento, temperatura, estão sistematicamente conectados, ou seja, estão sempre a transmitir algum dado de informação que seja útil, e este dado de informação útil pode ser-lo para pessoas ou pode ser para processos automatizados. Isto é uma definição genérica para a gente termos a mesma base de entendimento. Estes objetos de IoT, e eu vou-me focar nos objetos e não em grandes funcionalidades, assentam em dois princípios. Estão sempre ligados do ponto de vista energético, porque precisam sempre estar a fazer algum tipo de processamento, e também, ao contrário dos objetos físicos, vamos dizer, mais antigos, têm sempre algum conceito de mobilidade associado. Eu vou-vos fazer aqui uma pergunta um bocado ao lado, mas os vossos smartphones provavelmente são utilizados em muitas das features do IoT. E qual é que é o grande problema dos vossos smartphones na atualidade? Provavelmente a bateria. E isto tem muito impacto em tudo o que é IoT. E nós vamos perceber isto de forma concreta. Vocês, quando vão a uma Apple Store ou Google Play, fazem um download de uma aplicação e percebem que ela consome muita energia da vossa bateria, o que é que vocês imediatamente fazem? Alguém? Hã? Exatamente, desinstalamos. E este é um grande critério para a gente introduzir o IoT, que é assim que nós percebemos que estamos perante um dispositivo novo e que a sua experiência de utilização é má, nós ficamos logo frustrados. E isto leva a que a reputação daquele produto caia. E isto, por sua vez, leva a que as empresas desistam destes produtos. Ou seja, este é o primeiro grande critério como a bateria influencia desde logo os IoT. A seguir, também neste âmbito, eu, há uns anos atrás, numa empresa em Portugal, trabalhei para consumo energético das callboxes, aqui mesmo no Brasil, nós fazíamos instalação aqui, e um dos nossos grandes problemas era a eficiência energética daquela callbox. Porquê? Porque se a bateria descarregasse por algum bug no software que fez o sistema descarregar, provavelmente aquela placa de carregamento de energia não conseguiria acompanhar. E esta callbox ficava inoperacional. E para vocês perceberem este problema, isto poderia levar-vos a que uma assistência médica vossa aqui seria impossível e no limite à vossa morte. Mais uma vez, eu fiz um bocadinho de pesquisa de notícias aqui do Brasil, encontrei duas. Uma, 2014, onde dizia que os motoristas não tinham rede móvel e as callboxes também estavam operacionais. E uma segunda notícia, penso, do governo ou dos deputados, em que deste 2019, em que eles queriam que a rede celular atingisse 60% da cobertura das vossas rodovias. Isto significa, se olharmos para o número ao contrário, que estamos em 2019 e já se assume, desde logo, que pelo menos 40% da rodovia não tenha telefonia celular, ou seja, vocês precisem que as callboxes estejam a funcionar efetivamente. Então, vou agora fazer um pequeno exercício para vocês perceberem a dimensão nos IoT. Então, o que é que eu fiz? Um exercício muito fácil. Googlei aqui 3 palavras, 4, e a partir do Google cliquei no terceiro link disponível. E neste link encontrei um conjunto de objetos, os 7 melhores objetos de IoT, de acordo com este site, que é o terceiro e vale tanto quanto isso,
na atualidade. E a estes objetos eu fiz 3 perguntas. Utiliza bateria, sim ou não? Qual o valor do fabricante, ou seja, o valor oficial? E depois fomos pesquisar um bocadinho nos fóruns se esse valor condizia com o dos usuários. Então, os primeiros 2 são assistentes virtuais. No primeiro caso não utilizava baterias, no segundo utilizava. Valor oficial 8 horas, o segundo 6 horas. O terceiro e quarto objeto, é um objeto que permite fazer encomendas online na Amazon. O quarto é um cadeado que, através de uma chave digital, vocês podem abrir as portas para vocês próprios, ou se vocês quiserem que algum amigo vá à vossa casa, dá para abrir remotamente. Ambos utilizam pilhas e ambos têm um valor oficial diferente do reportado pelos usuários. O quinto e o sexto objeto deste site são um conjunto de iluminação da Philips e outra um medidor de eletricidade. Ambos não utilizam baterias, por isso não conta. Ainda que, para serem operados, precisam do smartphone, ou seja, é o IoT, mas o smartphone é que tem metade da funcionalidade. E o sétimo destes IoT é um sensor um biosensor que detecta alguns sinais vitais, tanto em contexto clínico como pode ser também utilizado por utilizadores normais. O que é que eu retiro daqui? Conclusões deste pequeno exercício. Dispositivos que utilizam bateria diretamente, mais de 50%. E isto é válido para a maior parte dos links que vocês forem à procura. Segunda resposta, e talvez a mais tricky, no sentido em que realmente ainda ninguém quis encarar este problema. Há um desvio de 50% entre aquilo que os fabricantes dizem que aquele IoT consegue atingir na bateria e aquilo que os usuários dizem que realmente funciona. Isto diz-nos muito também como a indústria encara os IoT. Encara os IoT no sentido de a bateria existe, nós vamos utilizá-la, mas não é o nosso fator crítico. Quando na verdade deveria ser, como mais atrás eu já vos indiquei. Então, resumo. Como é que nós devemos encarar os IoTs? Nós devemos encarar os IoTs com um budget energético. Nós devemos olhar quais é que são os sensores, que energia é que vai para os sensores, que energia é que vai para os atuadores, que energia é gasta na conectividade do sistema e, em função deste budget energético, nós devemos fazer os nossos testes. Estão comigo ainda? Ok, vamos calhar à parte mais importante. Então, como é que nós podemos ajudar? Em primeiro lugar, eu acho que nós somos os elementos qualificados, porque nós somos independentes, nós somos testers. Depois eu defendo um pouquinho de uma especialização na nossa carreira, na nossa profissão. Nós temos que ser um pouco mais de arquitetos. Vou-vos mostrar algumas ferramentas de medição que eu próprio já usei e vou partilhar os resultados com vocês. Então, nós, enquanto testers, nós acompanhamos todo o ciclo de desenvolvimento do produto. Desde a captura de requisitos à entrega ao cliente final. Pelo menos deveria ser assim. Se nós acompanhamos todo esse ciclo de desenvolvimento de software, a eficiência energética tem que estar no nosso radar de atuação. Se não tiver, no caso dos IoT, isto vai ser crítico. Por isso, nós, ao longo de todo o processo, naqueles testes não funcionais, nós devemos ter este requisito lá sempre. E como é que nós estamos em relação às outras profissões? Nós estamos muito, muito atrasados. Os engenheiros de hardware, pelo menos desde 2000, que melhoram de forma brutal a parte de consumo energético. Os programadores, por causa dos sistemas móveis, sistemas operativos móveis,
foram obrigados a reduzir o consumo energético por isso mesmo, por causa dos smartphones, em particular o Android. Nós, testers, pelo menos desde 2012 começámos a falar do tema. Mas como podem ver, estamos muito longe, em termos desta corrida, estamos muito longe. Então, o que é um sistema de informação globalmente? Onde é que vocês acham que o sistema de informação consome mais energia, mesmo sendo no caso do IoT? Alguém quer arriscar? Desculpa? Isso mesmo. É isso mesmo. Ao contrário do que alguns anos se pensava, efetivamente são os cálculos aritméticos que causam um consumo de energia. E isto é a causa que nós temos que combater. O CPU mais o GPU, em média, consomem 65% a 85% de energia. Não é na conectividade, não é em mais lado nenhum, é aqui. E é por isso que nós, testers, temos que sofrer uma especialização. Nós temos que olhar para os requisitos de IoT globais. E por isso, eu defendo uma nossa evolução para um perfil de tester arquiteto. Ok? O que é que este perfil de tester arquiteto tem que fazer? Tem que estudar tudo o que está relacionado com o IoT. Tem que estudar os pontos de contacto. Por exemplo, nos sensores. Nós vamos implementar estratégias de wake-up quando? Porquê? Que dados é que vamos lá enviar? Em relação aos processadores, nós vamos escolher o processador mais barato ou vamos pensar um bocadinho do ponto de vista de que dados é que este processador tem que fazer? Este slide da Huawei de 2018 mostra de forma muito clara como os processadores podem ser muito relevantes. De uma versão para outra, nós temos um aumento de performance em mais de 50%. E o consumo energético por bit processado, ou seja, eficiência, aumentou também sempre acima de 50%. Ou seja, quando nós estamos a olhar para um IoT, nós temos que olhar também os critérios de hardware. Mas depois entra o software, que é que linguagens de programação é que nós vamos e que código compilado vamos executá-lo em cima do quê? Um sistema operativo do tipo Windows 10 consome 40 watts segundo. Já um sistema operativo em cima de um Raspberry consome 0 a 7 watts. Isto significa que o hardware é importante, o software também é importante. Comunicação. Que protocolo de comunicação vamos utilizar? Qual a distância que a nossa funcionalidade vai ter que cobrir? Nesta distância, nós vamos ter muito ruído de outras redes, sim ou não? Isto é atualmente um gráfico que mostra os tipos de tecnologia e a distância que é capaz de aguentar e o conjunto de dados que conseguem ser transferidos nesta tecnologia. Como vocês podem ver, a escolha da conectividade, apesar de não ser o tema principal, pode efetivamente ajudar-nos IoT a perceber o que é que nós temos que fazer. E por último, dado que nós estamos a querer, ou pelo menos eu aqui estou a defender, uma mudança de paradigma para quem testa IoT, há normativos ISOs que nos podem ajudar a certificar este tipo de sistema. Esta ISO já vem de 1999 e foi reconfirmada como boa este ano, em 2019. E, no fundo, o que é que esta ISO nos diz? Diz-nos qual o procedimento de testes que nós devemos utilizar, mas, e para mim esse é o fator mais relevante, diz-nos que nós, no consumo energético, devemos testar o sistema como um todo. Ou seja, não vale a pena nós só testarmos o software, não vale a pena nós só testarmos o hardware, temos que testar o sistema em funcionamento como um todo. E que ferramentas é que podemos utilizar? A imagem não é a melhor, mas
Existem dois dispositivos físicos para medir energia. Ou seja, nós nos IoT, nós separamos a bateria e podemos fazer com que a corrente passe por este dispositivo aqui amarelo e laranja, que se chama pinça amperimétrica, e nesta pinça a energia passa por aquele gancho magnético e, por estimativa, nós conseguimos calcular o valor de energia que o dispositivo está a consumir. Ou então, de forma muito pouco invasiva, mas ainda assim invasiva, nós temos aquele dispositivo que é um watt meter, ou seja, um medidor de corrente, onde a energia passa por dentro e nós conseguimos também medir a energia consumida. E esta é a forma física que nós temos para o fazer. Mas, como é óbvio, em muitos dos casos, e isto é a realidade dos projetos de software, não há muito tempo. E nós temos que atalhar um bocadinho de caminho. E nesse sentido nós temos softwares que nos ajudam a emular. Eu costumo dizer que os softwares podem nos ajudar para termos uma ideia em percentagem do consumo. Obviamente, aqueles dispositivos físicos são mais certos, porque é o consumo real que o IoT está a consumir, mas em percentagem os emuladores são ótimos. Há um emulador em particular que eu gosto muito, que foi desenvolvido pela equipa de research da Microsoft a quando do desenvolvimento do Windows 7. Isto significa o quê? Que esse simulador teve em conta o core do Windows 7 e consegue encontrar as propriedades para perceber qual o consumo energético. E é com base nesse simulador que eu vos vou aqui apresentar uns dos vários resultados das minhas investigações e de trabalho. E o que é que nós aqui temos? Temos um algoritmo que vai ser utilizado num dispositivo IoT. Não vos quero aqui precisar o tipo, mas basicamente é isto. E o que nós pedimos foi 3 códigos. Um feito pelo professor da disciplina, da cadeira, e outros 2 feitos por alunos. O código foi compilado e o código foi executado no Windows 7 para utilizarmos este emulador e foram executados em 2 tipos de computadores: portáteis, laptops, e estações fixas, aquelas grandes, para percebermos as diferenças tanto de hardware como de software. O que é que vocês acham que resultados é que nós encontramos em termos de diferenças de consumo energético? Em percentagem. Querem arriscar números? Aí ao fundo. Casaco vermelho. Isto mesmo. Percentagem de diferença de consumo energético que a gente tenha encontrado. Não, mas em percentagem, um número. Alguém quer arriscar um número? 30? Quanto? 60? Mais? 70? Ok, ninguém quer arriscar mais? Ok. E qual é que acham que foi o software mais eficiente energeticamente? O do professor ou dos alunos? Professor, alunos? Ok. Quem é que vota no professor? Levanta o braço no ar. Vocês são muito descrentes com os vossos professores. Ok. Muito bem. Então, 30, 50, 60. A diferença entre o software mais eficiente e o menos eficiente são 3000% de diferença. 3000% de diferença. SUT1 é o desktop normal, SUT2, System Under Test, é o laptop. Diferenças de hardware revelam diferenças de 500% de diferença. Ou seja, o que é que isto principalmente nos diz? Diz-nos que a diferença de hardware conta, mas é na eficiência do cálculo algoritmo que nós vamos ter os maiores ganhos. O software do professor é este, e estes são os dos 2 alunos. Okay? Isto significa que a eficiência energética tem que passar a ser um critério
nos IoT. E é no cálculo algorítmico que está a chave. Em resumo, os stakeholders, não sei se há aqui muitos stakeholders ou não, de produto, e quantas pessoas aqui é que estão a trabalhar com IoT? Levanta o braço. 1, 2, 3, 4. Ok. 4 pessoas. Ok. O meu conselho é que vocês levem para os vossos stakeholders esta ideia. O consumo energético deve ser considerado nos vossos testes. E como vocês viram, mesmo que o ganho de eficiência energética não esteja do vosso lado enquanto fabricante, vai estar do lado do consumidor. E um consumidor, vamos dizer, mais feliz, provavelmente vai-vos trazer margem de sucesso para o vosso produto. Outra coisa é, eu não vos falei aqui, mas deixei aqui para as notas finais, nós, no consumo energético, para além nos IoT estabelecermos um budget, como é que vamos estabelecer esse budget? Tipicamente nós pegamos num produto concorrente, percebemos qual é o consumo energético desse produto concorrente e podemos utilizar comparação. Ou então, por comparação com uma versão anterior do nosso dispositivo. E dessa forma nós vamos percebendo os ganhos. Se nós validarmos só o consumo, só vai ser útil para a definição do produto em termos de venda, a dizer, este produto está certificado para durar 5 horas, este produto está certificado para durar 20 horas. Por último, um bocadinho a constatação que chegámos há instantes atrás, vocês nunca podem desconfiar dos vossos resultados. Vocês vão encontrar resultados sempre muito díspares. Aquilo que vos mostrei neste pequeno exercício é um exemplo. No meu trabalho eu encontro outros. Em média, entre versões, por exemplo, há diferenças de 1000%. Se na primeira roda ou no primeiro ciclo de execução de testes não tinha havido essa preocupação de testar o consumo, no segundo ciclo houve, então tipicamente nós fazemos ganhos de 1000%, o que é bastante e aumenta muito a vida útil dos vossos dispositivos IoT, em particular todos aqueles que vão utilizar baterias. Estão comigo ainda? Ok. Eu vou tentar fazer aqui uma pequena brincadeira. Isto é o Windows 7. Como vos falei, tem um software que foi desenvolvido a quando do desenvolvimento do core do Windows 7, que se chama JuliMeter, pela equipa de desenvolvimento da Microsoft. E basicamente o JuliMeter permite-nos validar aqui isto. Aquilo que eu estou a fazer, vou gravar um ficheiro de gravação de consumo energético em tempo real. A forma como o Windows 7 e este programa fazem é através do executável que tiver a executar. Neste momento o programa já está à escuta. E agora vou pôr o meu software demo a rodar. Neste momento pronto, neste momento, como vocês podem ver, aqui nós temos um conjunto de indicadores que nos dizem o que é que está a ser usado do consumo. Como vocês podem ver, o monitor está a 10, porque isto é uma máquina virtual, ou seja, não consome nada. A base também pouco mexe, mas a verdade, o que está a influenciar o consumo é este processo. Como podem ver, este indicador aqui
está a mudar enquanto o programa está a rodar. Eu não vos trouxe aqui um código com fundo preto do IoT porque achei que, enfim, não seria tão interessante para a demonstração, mas isto é válido, ok? E agora vamos ver como é que eu transformo estes valores. Ok. Tenho aqui um CSV que vou tirar desta máquina virtual. Eu não sei se conseguem ver aí ao fundo, mas basicamente o que eu copiei foi o CSV onde está gravado aquele pequeno minuto de todo o registro. Eu vou abri-lo no Excel. Ok. Deixa eu ver aqui. Ui. Ok. Este foi o CSV que eu acabei de gerar. Como podem ver, é um CSV normal, onde há vamos abrir. Ok. Aquilo que me interessa é este consumo, que é a application, e basicamente, para uma primeira amostragem, eu vou buscar aqui um. Vou apagar aqui uns. Só um instante. Ok, este é o problema das demos em tempo real. De qualquer forma, o resultado seria parecido com isto. Não estou ali a conseguir, mas basicamente o resultado é um conjunto de barras espalhado por segundos e nós com isto conseguimos fazer uma primeira medição. E com esta primeira medição vai ser o nosso set. O que é que eu aconselho? Eu particularmente, todas as medições que eu faço de IoT, eu faço 3 provas e depois faço a média das 3 provas. Porque como este processo, eu aqui estou só a fazer um processo muito manual, não automatizado, mas se vocês utilizarem profiles nos vossos Visual Studios, vocês conseguem automatizar este processo. Mas quando eu faço isto manualmente, eu faço a média das 3 provas e aí é o meu primeiro valor de referência. Okay? Consegui. Ainda estão comigo? Isto fica para trás. Só para terminar a minha apresentação, eu estou aqui graças ao facto da minha empresa me ter patrocinado. Eu sou da Nova Base, sou de Lisboa. Muito rapidamente, isto não é publicidade assim muito enganosa. Nós somos uma empresa com mais de 2.000 colaboradores, com sede em Lisboa, mas fazemos projetos para a Europa e para a África. E, enfim, neste momento também para o Médio Oriente. E o meu papel na Nova Base, dado que eu não me apresentei muito no início, e é um bocadinho de propósito, o meu papel na Nova Base é ser evangelista de testes na minha empresa e na comunidade a que pertenço, que tem um evento sempre em novembro, que é a PSTQB.
E, basicamente, o meu papel na Nova Base e nesse evento é ajudar a palestrantes que vão lá partilhar informação e temas com a nossa comunidade. Se algum dia, enfim, conseguirem ter esse patrocínio ou de vossa livre iniciativa, no caso português, nós temos sempre um call to papers. E, enfim, tipicamente nós ajudamos também em alguns dos custos das deslocações. É essa a norma que nós temos na Europa. Por isso, dado que vocês próprios aqui nesta comunidade são muito bons tecnicamente, e isso é demonstrado pelas pessoas que nós lá na Nova Base vamos recebendo, sintam-se à vontade para algum dia pensarem nesse voo que é ir até Portugal e testarem. Eu sou o Paulo Matos e muito obrigado pela vossa atenção. Dúvidas, perguntas ou questões? Tudo bom, Paulo? Me chamo Frederico. Tudo jóia. Queria saber se a gente pode considerar como uma técnica, uma abordagem de testes, a gente olhar o processamento dos nossos sistemas e ver esses picos de processamento e energia e inferir que realmente ali tem bugs. Eu não aconselho. Por quê? Um sistema, se não estiver minimamente isolado, tu não vais conseguir perceber o que é que está a influenciar. Imagina, enfim, que estás a fazer as tuas provas em Windows e está a acontecer uma silent installation da própria Windows. Tu não estás a dar por ela, mais ou menos, mas a verdade é que está a acontecer coisas lá por trás. Por isso, eu prefiro profilers ou sistemas que ataquem algo em concreto. E ao atacar algo em concreto, mesmo que seja uma diferença em percentagem, tens uma precisão maior. Okay? E é por isso que eu monitorizar todo o CPU, nós fazemos isso em testes de carga, performance, mas aí nós estamos a ver o sistema globalmente e muitas vezes é só os servidores. Aqui não. Aqui nós estamos a olhar para o IoT e se o IoT está num sistema embutido, integrado, nós temos que olhar o sistema naquele nicho. E às vezes, não, a minha experiência diz-me isso. Não sei se respondi diretamente. Acho que estava lá. Pode? Bom dia. Bom dia. Meu nome também é Paulo. Eu só gostaria de saber o nome do programa que foi usado no Windows 7 novamente. O nome do programa chama-se Joule-Meter. Joule. Joule, unidade métrica de energia. Sim. Tranquilo. Eu sei que a pronúncia, eu falo português estranho. Obrigado. Olá. Onde é que tá? Cá atrás. Tá. A exemplo do Joule-Meter, existe algum para Linux? Para Linux, eu aconselho utilizar os profilers do desenvolvimento. Ou seja, do Eclipse tem um profiler. Sim. E se estiver a fazer algo dentro do Linux, eu aconselho isso, porque eu nunca encontrei nenhum bom programa para Linux. Tipicamente rebentavam. Então... Tá bom. Obrigada. Nada. Espera aí que tem mais. Paulo, bom dia. Opa. Peço desculpa. É só uma dúvida, mas assim, antigamente a gente tinha hardwares bem pequenos. Desculpa. Antes a gente tinha hardwares bem pequenos e softwares totalmente não tão evoluídos hoje quanto a gente tem em questão de linguagens e tudo mais. A eficiência energética antigamente provavelmente era bem menor que hoje. Você acha que o grande consumo energético hoje se dá pela quantidade que a gente tem hardwares cada vez mais potentes e a gente deixou de observar essa questão energética a partir do momento que a gente começou a ganhar mais espaço, ganhar mais poder computacional e deixou de lado a observar essa eficiência energética por causa da grande quantidade de equipamento que a gente tem hoje? Claramente, antigamente,
de toda a minha investigação que eu fiz deste tema para além do contexto profissional, porque este tema foi a base para a minha dissertação de mestrado lá. Antigamente, o software e o hardware eram muito mais eficientes energeticamente, porque a complexidade era muito menor. Ou seja, nós tínhamos mais problemas a desenvolver código porque era código mais rijo, mas era mais direto. Eu ontem perguntei à Renata uma coisa para perceber qual é que é o vosso ponto aqui, e não vos quero melindrar, não é nada disso, é só porque é a minha primeira vez no continente sul-americano, mas eu já fui em África, Moçambique, África do Sul, e lá tem uma coisa interessante. Os contadores da eletricidade das casas, quem tem, são pagos de uma forma diferente da nossa, não é fatura. São pré-pagos. Você vai numa lanchonete, compra uma raspadinha com carga, vai ao seu contador e põe o código. Significa que em África a sensibilidade para o consumo é muito maior. Há um projeto social da Intel, não sei se é no Congo, se é no Quênia, agora não sei qual é que é em concreto, em que eles tinham uma escola ambulante com painéis solares, e só o facto de eles começarem a mudar de desktops para portáteis conseguiram triplicar a quantidade de alunos nessas turmas ambulantes. Isto para te dizer que realmente nós hoje em dia vivemos em abundância energética, que eu acho que é falso, pelos motivos que disse ao início, a questão das mudanças climáticas, a questão de se nós consumirmos menos energia, há mais energia para as outras pessoas, mas essa a sensibilidade em contexto civilizado. Não sei se respondi. Aquele rapaz estava... Bom dia, parabéns pela palestra. Aproveitando Obrigado. a pergunta da nossa colega ali também, eu queria saber se você conhece alguma ferramenta para poder medir o consumo de energia em dispositivos móveis, tipo iOS mesmo e Android. Era isso que eu estava a falar ainda há bocado um bocadinho no Eclipse. O Eclipse tem, dentro lá, se pesquisares, há uns profilers, ou seja, uns add-ons, onde tu consegues monitorizar o teu código. Eu já testei, funciona. Não testei nas últimas versões para Android. A última que eu acho que é 6.0. Essa eu não testei. Mas nas anteriores eu testei e aquilo funcionava com um bom rigor, porque os meus dispositivos físicos, em percentagem, o valor era mais ou menos coincidente. Ou seja, o valor concreto do watts segundo era diferente, mas a variação em percentagem, ou seja, para dar a ideia do volume de consumo a mais ou menos, era aproximada. Obrigado. Pessoal, para a gente manter o cronograma, vamos falar com o Paulo depois lá fora também no lounge. Obrigado. Obrigado, eu.